portas. Hoje nós temos um livro muito especial para comentar sobre um dos capítulos dele. O livro é Alguém Me Tocou, subtítulo, porque eu senti que de mim saiu o poder. E foi escrito por José Carlos de Luca, que ele é juiz de direito e ele é palestrante espírita também e autor de vários livros espíritas. Alguns muito interessantes, como O Médico Jesus, maravilhoso, né, o livro. E esse especialmente, né, falando sobre aquele episódio da mulher hemorroíça, quando Jesus fala, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. E antes de entrar no capítulo, que se intitula, muito propício para o dia de hoje, Entrar na Festa, é o capítulo 22. Que festa será essa? Estamos no mês de dezembro e todo mundo se deseja boas festas. E ficamos, né, entre Papai Noel, nessa atribulação de comprar presentes e tudo, fazer ceias, ir para a cozinha, cozinhar. Mas, às vezes, nos esquecemos que, na verdade, estamos comemorando o aniversário de Jesus. O dia que ficou, né, marcado como sendo aquele que ele nasceu. Então, essa é a festa que nós temos que pensar, né? E estamos aqui carregados de embrulhos e presentes, sempre nessa divisão. Estamos nessa eterna divisão. Vamos então recordar essa mulher hemorroíça, né? Esse capítulo, essa história é narrada nos evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas. E eles falam de uma mulher hemorroíça, eles não dizem quem é, não dão o nome. E só num evangelho, depois que foi tido como apócrifo, é que se diz o nome dessa mulher. Ela se chama Verônica. Mas não se sabe mais coisas sobre ela, não se sabe se ela é jovem, se ela é casada, se ela é solteira, não se sabe. Mas vamos imaginar Verônica. Vamos imaginar o que ela sofria, o que ela sofreu por 12 anos consecutivos. Eu fiz as contas. 12 anos são 4.280 dias. Então, vou fazer aqui umas ilações que, logicamente, não estão em livro nenhum. Mas eu fiquei pensando em Verônica, como ela se sentia. Baseado no Levítico, que é o segundo livro do Antigo Testamento, e lá se fala sobre tudo aquilo que é considerado impuro para o judeu da época e tudo que ele tinha que fazer para se tornar novamente puro. Então, a mulher, por exemplo, que no seu ciclo menstrual, ela era considerada impura. E isso não é só uma coisa abstrata, era uma coisa bem concreta. Imaginem vocês que a mulher, no seu período menstrual, se ela tocasse, como agora eu faço aqui, um copo e bebesse água, o resto dessa água seria considerado impuro. Esse copo ficaria impuro. Ninguém mais poderia tocar nesse copo. Se ela tocasse em qualquer móvel, o móvel ficaria impuro. Se ela se sentasse numa cadeira, essa cadeira ficaria impura. Se alguém se sentasse nela, ficaria impuro também. Dá para imaginar a vida de Verônica? Por 12 anos num fluxo sanguíneo contínuo. Eu fico imaginando, ela deveria ter uma cadeira só dela, uma cama só dela, e imagino, se ela fosse casada e tivesse um filho, um bebê, ela não poderia tocar nesse bebê, pois o bebê ficaria impuro. Se
será que ela poderia amamentar essa criança? Não se sabe se ela era solteira ou era casada, mas muito provavelmente, né, mesmo jovem, as mulheres judias se casavam muito cedo. Isso era o padrão na época, né? Então, imaginemos os sentimentos, né, de Verônica, porque isso, gente, é pior que uma prisão domiciliar, né? É pior que isso. É porque você tem que ficar totalmente alijado de todos. Dentro da sua própria casa, você não pode ter contato com ninguém, você não pode tocar ninguém, você não pode tocar em nada. Imagine isso, uma coisa terrível. E ela viveu isso por 12 anos. Então imaginemos, né, todos os sentimentos dessa mulher, a profunda solidão que ela viveu, como ela se sentia solitária, como ela se sentia a parte de tudo e de todos. Será que ela reclamava? Talvez até, né, no início pudesse ter essa reação, mas reclamar, né, diz o vocábulo que é clamar para que o universo traga cada vez mais daquilo. Então, acho que ela não foi a atitude de Verônica. Diz o relato no Evangelho de que ela procurou vários médicos e nenhum deles resolveu o problema dela. Imagine a medicina na época, né? Se hoje, né, alguém com esse problema vai a uma UPA, talvez não resolva seu problema, né? Se recorre ao SUS, talvez não resolva o seu problema. Imagine Verônica à época, né? E os dois evangelistas, né, Mateus e Marcos, Marcos especialmente, ele é muito rígido e ele faz o julgamento dos médicos. Ele diz assim, ela gastou toda a fortuna dela para que pudesse ter a cura, mas os médicos não resolveram. Já Lucas era médico, né? Lucas não faz absolutamente nenhum comentário sobre isso. Então, podemos imaginar que Verônica ouviu falar de Jesus, ouviu falar que ele curava, ouviu falar que ele fazia milagres. Era isso que se entendia à época. Hoje em dia, com a doutrina espírita, nós não falamos de milagres de Jesus. Nós explicamos tudo através do fluido cósmico universal. Esses fluidos que Jesus sabia manipular como ninguém, porque ele, vindo do plano superior, ele sabia manipular esses fluidos. E ele disse, o que eu faço, vocês também poderão fazer. E um dia faremos. Aliás, já fazemos, né? Nas casas espíritas nós temos os passes, próprio passe de reunião pública, temos também os passes de tratamento e temos também as cirurgias espirituais nas casas espíritas sérias. Então, Verônica ouviu falar de Jesus e ela não podia tocar ninguém, mas ela ficou esperançosa com aquilo e ela ficou pensando, será que Jesus poderia me curar? E ela tinha uma personalidade que nós podemos chamar que ela não era uma pessoa que se vitimizava. Ela ia atrás da solução do problema. Foi vários médicos tentando isso. Mas o que ela faz então? Ela planeja, faz um plano para chegar perto de Jesus, porque ela tinha inteira confiança de que, ao tocá-lo, ela iria se curar. O que é isso, gente? Muita resiliência, né? Uma personalidade muito forte e que tinha muita fé. Então ela pensa em Jesus. E um dia que Jesus estava passando por Cafarnaum, onde ela morava, vindo de Gerasa, ela foi ao encontro, vencendo a timidez. E num gesto de extrema ousadia, pensem bem na situação da mulher judia num fluxo contínuo de sangue.
E ela então vai no meio da multidão, né, com o maior cuidado para não tocar em ninguém. Porque ela não podia tocar em ninguém. Mas quando ela chega perto de Jesus, ela toca no manto de Jesus, na pontinha do manto. E nesse momento, ela sente uma corrente fluídica e ela sente que o fluxo para. E ela se cura. E Jesus? Essa é a frase que Jesus fala, uma interrogativa. Não, digo, alguém me tocou. Mas Jesus pergunta a Pedro, quem me tocou? Pedro, com a personalidade que ele tinha, às vezes um pouquinho mal-humorado, né? Pedro responde assim, mestre, uma confusão danada aí, uma multidão enorme, você quer que eu dê conta de quem que tocou o senhor? Não dá, né? Fala sério. Exato. Fala sério. Fala sério, né? Então Pedro responde nesse mau humor. Então Jesus fala que ele sentiu que saiu um poder dele, uma virtude. Né? E ele se vira para ela e diz, filha, a tua fé te curou. Porque Verônica, envergonhada de ter feito aquilo, sentindo que foi curada, e na interrogativa de Jesus, perguntando a Pedro quem me tocou, ela se põe de joelhos e conta aquilo que ela sofria. Né? E ela se sente curada e ela agradece a Jesus. Né? Então, agradecer, né? Pedir graças ao universo. E ela tem essa atitude totalmente de gratidão. Né? Então, eu tinha dito, né, que para a doutrina espírita isso não é considerado milagre. A própria Gênese explica muito bem vários milagres de Jesus, e um deles é a da mulher hemorroíça, falando que a cura se dá ou pela vontade daquele que quer curar, ou pelo desejo ardente daquele que quer ser curado. E não é preciso a conjunção das duas coisas. No caso, né, só esse desejo ardente. O que é esse desejo ardente? Jesus diz, a tua fé te curou. Mas esse desejo ardente, a gente também pode ter uma leitura como uma sintonia vibratória. Ela, talvez durante anos, tenha sintonizado com Jesus. Sintonizado com o seu poder. Tendo ouvido falar de todas as curas. E que mais Jesus falava? E aí a gente entra no capítulo, né? Quando o título é, né? Entrar na festa. Luca, o autor, José Carlos de Luca, começa o capítulo com uma fala de Jesus, que está em Lucas, capítulo 17, versículo 20 a 21. Quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer, veja, está aqui, ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Por que eu fiz toda essa introdução da mulher hemorroíça e desse dito milagre? Alguém me tocou. Porque quando a gente pensa em Jesus, quando a gente relembra de Jesus, muitas das vezes a gente só fica ligado nessa coisa do milagre. E acha erroneamente que é assim, tocar a festa de Jesus e ela ficou curada. É preciso muito mais do que isso. É preciso essa sintonia vibratória, é preciso essa fé que vai salvar, é preciso essa atitude, é preciso esses sentimentos, precisa de muita coisa para você ser curado. Mas quando a gente lembra de Jesus, a gente lembra desses milagres. Quando a gente esquece da mensagem principal dele, o reino de Deus está dentro de vós. Em várias passagens evangélicas, isso não está muito claro, não. Jesus fala do reino de Deus, mas
os discípulos não entendem, o povo não entende, porque ele não fala especificamente com toda essa clareza mediana com o que ele descreve nessa fala em Lucas. O reino de Deus está dentro de vocês. E nós ficamos a procurar esse reino de Deus fora de nós, durante esses 2 séculos. Ficamos a procurar esse reino de Deus e nunca encontramos. Nunca encontramos, né? Porque quem entra no reino de Deus está garantida a felicidade, né? Então, o que será esse reino de Deus? Pastorino, no seu livro Sabedoria do Evangelho, no volume 1, ele compara o reino de Deus a um estágio evolutivo. Assim como nós falamos, né? O reino vegetal, o reino animal, o reino hominal e o reino de Deus. Ou seja, essa nossa evolução, nosso caminho evolutivo, e nós iremos chegar a esse reino de Deus. Uma vez entrando nesse reino de Deus, nós de lá não sairemos. E ele fala que o reino de Deus está dentro de nós como uma potência de nossas almas, né? Porque por mais atrasados que nós estejamos, né? Ele diz, a árvore está na semente, a borboleta está na lagarta, a ave está no ovo, o corpo do homem está no óvulo fecundado. Então, é isso, é potencial a ser desenvolvido. E mesmo que nós não prestemos atenção a isso, mesmo que nós sejamos totalmente ateus, no dia a dia nós estamos evoluindo, quer queiramos, quer não queiramos. Porque esse é o nosso destino. Todos nós chegaremos lá, todos nós entraremos nesse reino de Deus. Mas, então, se todos nós entraremos no reino de Deus, para que nos preocuparmos então, não é isso? Podemos ir para casa agora, acabou a palestra? Não. Lógico que se nós estamos aqui, é porque nós podemos dar uma certa adiantadinha nesse processo, né? Porque esse processo pode levar milênios, tudo bem. Deus não tem pressa. Mas talvez nós queiramos ter um pouquinho mais de pressa, né? O que nos falta? Essa conscientização, né? O desabrochamento desse querer entrar no reino de Deus. Como Tia Vera dizia, né, Roberto? Tem que querer querendo, né? Tia Vera dizia. O Chaves também dizia a mesma coisa, né? Tem que querer querendo. Então, é interessante porque Pastorino, no outro livro, no livro Sabedoria do Evangelho, do capítulo, volume 6, porque são vários volumes, né? E num deles, ele faz uma tradução muito interessante. Ele diz assim, o eu é o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai senão pelo eu. Se conheceis o eu, conhecereis também o meu Pai. Então, essa é uma versão, uma tradução totalmente inédita, porque ele nos fala sobre, não como todas as outras traduções, quer dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, como Cristo, Jesus, fosse o caminho dessa felicidade, fosse a nossa entrada para o reino dos céus. Pastorino, que era um grande conhecedor do grego, professor de grego, pegou o original e fez essa tradução, que é absolutamente inédita. O eu é o caminho da verdade e da vida. Que eu é esse? Será o nosso eu menor? O nosso ego? Porque aquilo que mais nos atrapalha o Evangelho fala, o Livro dos Espíritos fala, toda a codificação espírita fala, qualquer mensagem espírita fala. Qual é o nosso maior problema? O egoísmo.
É o egoísmo que nos atrapalha. Então é esse ego, né, que clama pelo Papai Noel, pelos presentes, né? É esse ego que quer o sucesso, que quer a vida boa, que quer as facilidades. Mas será que esse ego vai nos levar lá? Esse egoísmo, né? E, na verdade, em Obras Póstumas, Kardec diz categoricamente que esse egoísmo tem razão de ser, que Deus não faz nada sem uma utilidade. Esse egoísmo foi muito importante para o nosso instinto de conservação, lá no início da nossa caminhada evolutiva. Então, uma criança, quando a gente faz, a criança é totalmente egoísta, egocêntrica, né? O brinquedo é meu, não quer dividir por ninguém. Aí a gente coloca na creche, né, para ver se ela, com outras crianças, se ambientando, ela vai aos poucos dividindo o brinquedo. Então, tem um lugar. Esse egocentrismo, esse ego inflado, tem um certo lugar na nossa caminhada evolutiva, mas aos poucos a gente tem que deixar esse ego de lado para se concentrar no nosso eu maior, no nosso eu superior. Aquele que é sintonizado com Jesus. Na verdade, aquele que é sintonizado com Cristo, né? Porque Jesus é a personalidade desse indivíduo, dessa individualidade maior que é o Cristo. Como nós somos hoje eu sou Vânia, a personalidade dessa individualidade que já tem uma trajetória de milênios. Então, é nesse eu maior, no meu espírito, na vida espiritual, que eu tenho realmente que me concentrar. Porque o egoísmo tem que ficar para trás. E Holden também faz, interessantíssimo, uma tradução muito parecida, em outra citação dele, ele fala, bem-aventurados, quando ele fala das bem-aventuranças, os pobres de ego, e esse rico do eu, dele é o reino dos céus. Então, nós precisamos, né, acessar, não o celular, nós precisamos acessar nesse Wi-Fi poderosíssimo, né, nessa conexão super hipergaláctica, esse Cristo que veio à Terra e que demos o nome de Jesus. Porque é só assim nós conseguiremos nos desinflar desse ego. Como Verônica conseguiu, né, através do sofrimento de tantos anos, chegar a uma conexão maior com Jesus. Ela conseguiu isso. Né? Porque quais são as causas dos nossos sofrimentos? Quais são as causas das nossas doenças? É a hipertrofia do ego. Sem dúvida alguma. Então, esse ego nos impede esse acesso ao reino dos céus, ao reino de Deus, porque vivemos na aflição, vivemos na dúvida, vivemos na inconstância, vivemos sofrendo por coisas que não são importantes. Então, no Natal, nós ficamos atribulados. A energia, não sei se vocês sentem, nesse mês de dezembro, você vai ao shopping, encontra as pessoas, todo mundo correndo, né? Aflito, tipo pensando, falta um presente, faltam 2, faltam 10, não tem dinheiro, já gastei meu dinheiro todo. Será que é isso que esse mês de dezembro nos convida a fazer? Ou será que nós precisamos nos conectar? Aproveitar que também há uma outra energia em todo o planeta, porque Jesus dividiu a humanidade entre antes e depois. Então há sim uma energia especial nesse mês de dezembro, e é com essa que nós precisamos nos conectar.
para nos sentirmos mais tranquilos, mais calmos, mais pacíficos, mais integrados nessa luminosidade maior que é o Cristo, essa luz que Ele trouxe para todos nós. É tão importante nós nos conectarmos. E esse reino de Deus está onde? Está dentro de nós, nos nossos corações. E a gente se sente mais sensível, mais sensibilizado, como o convite de Roberto, né? Vamos nos engajar, pensar naqueles, pensamos na nossa ceia e em todos aqueles que não têm o que comer. Não precisamos ir longe, não precisamos ir à África. Aqui, em cada quarteirão da Zona Sul, nós encontramos vários moradores de rua. O que significa o Natal para eles? O que significa o Natal para uma criança totalmente carente de recursos materiais? E recebi uma foto essa semana maravilhosa. Criança com cartaz, uma criança que a gente viu, uma criança totalmente desvalida com cartaz. Eu não quero presente, eu quero um futuro. Então, nós sabemos que a fome no mundo não é causada por falta de alimentos. A fome no mundo é causada pela má distribuição dos alimentos. Por que isso? Qual a causa disso? Respondam. O nosso egoísmo. O nosso eu menor. O nosso ego superinflado. É essa a causa. O dia que nós pudermos ser uma sociedade do Cristo, ninguém terá fome. Ninguém deixará de ter uma moradia. Ninguém deixará de ter uma vida digna. Porque todos terão de tudo que necessitam. Mas é que a gente, né, pensa que necessita de tantas coisas que às vezes não são tão necessárias, né? E Lucas, ele nos fala que não adianta nós termos uma atitude externa, né, de bondade, né? Não adianta a gente amansar a voz. E ele fala dois exemplos, dá dois exemplos, e um deles é bem chocante. Vou trazer para vocês. Ele fala, não adianta você ficar orando, genuflexo, com a Bíblia na mão, né? Ou fazendo uma palestra. Né? Não adianta nada. Uma atitude externa não vai mover o mundo. Não vai modificar uma partícula de nada, absolutamente nada. Você vê que ele dá um puxãozinho de orelha, né? Só Emmanuel que dava um puxão de orelha no Chico, não, né? Então, o Chico dizia exatamente isso, né? O que nos falta para nós sermos mais felizes? Ele foi visitado por um senhor muito rico, mas que disse, Chico, tem vazio dentro de mim, eu não sou feliz, eu tenho tudo, eu posso comprar o que eu quiser para mim, para minha família, para meus amigos, mas eu sou, sei lá, falta alguma coisa, o que será, Chico? Chico respondeu, falta para o Senhor a alegria dos outros. A alegria dos outros. Certamente esse homem teve a sua vida inteiramente modificada, né? E Lucas cita Francisco de Assis com a sua mensagem maravilhosa, né? É o convite que ele nos fez de fazer brotar as sementes do reino. E eu vou ler a oração muito conhecida, mas essa oração nos faz muito bem, né? De ser relida para nós. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão.
Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. E é perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, Francisco de Assis, né? Essa encarnação de João Evangelista, ele nos convida a ser instrumento da paz do Cristo. Porque o Cristo nos disse, né? A minha paz vos dou. Como? Levando o amor, o perdão, a união, a fé, a verdade, a esperança, a alegria, a luz. E principalmente, né? Lógico que todos nós temos a necessidade de sermos amados. Mas o objetivo maior da nossa encarnação é aprender a amar. Este é o grande segredo. Vou terminar com uma fala de Leon Denis no livro Os Problemas do Ser, do Destino da Dor, quando ele fala sobre esse eu maior, né? E Leon Denis nos diz sobre a superfície do eu. Superfície agitada pelos desejos, esperanças e temores, está o santuário que encerra a consciência integral. Calma, pacífica, serena. O princípio da sabedoria e da razão. E que a maior parte dos homens só tem conhecimento por surdas impulsões ou vagos reflexos entrevistos. Mas ele nos diz todo o segredo da felicidade. E não é isso que nós buscamos? Todo o segredo da felicidade, da perfeição, está na identificação, na fusão em nós desses dois planos ou focos psíquicos. A causa maior de todos os males, de todas as misérias humanas e morais, está na sua oposição. Então vamos procurar, né? O reino de Deus dentro de nós. E que Jesus, então, Cristo individualizado como Jesus, nos ajude, porque Ele nos afirmou: o eu é o caminho da verdade e da vida. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos. Aí está, né, o convite para a festa da união com Cristo. E enquanto as luzes vão se apagando, os médiuns vão tomando o posicionamento e nós vamos ligando as nossas emoções com os benfeitores espirituais que permitirão que das mãos dos companheiros venham até nós os fluidos necessários de alívio do corpo,